Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podem tomar seus assentos, por favor. Queridos, quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar vivo, de poder estar aqui com os irmãos, retornar a este santuário, rever a pessoa do meu amigo pastor Marcelo. Deus abençoe a sua vida. É um exemplo, ele, sua mãe, uma digna esposa, família, uma referência, é um amigo. Seja os céus louvado pela sua vida, sua casa, louvado seja Deus pelo seu ministério, pela sua constância na obra de Deus, pelo ânimo, pela beleza da graça de Deus na sua vida. Deus abençoe seus pares, obreiros que aqui estão, pastores, obreiros que aqui labutam nesse ministério, que aqui são o braço direito do pastor Marcelo. Seja os céus louvado pela vida dos senhores. Muito obrigado pela receptividade. Estendo também a toda a igreja do Senhor. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês que romperam no meio destes dias difíceis para estar aqui reunidos para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Queridos, por gentileza, primeira epístola do apóstolo Pedro, já estamos muitíssimamente alimentados pelas palavras reveladas que já foram mencionadas e pregadas aqui sobre esse altar, e tudo que será pregado é apenas uma confirmação daquilo que já foi averbado para todos vós. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler 3 versículos 3, 4 e versículo 5, e por último nós vamos ler o versículo 25. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, quem achou diz amém. Bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados no poder de Deus, para a salvação que já está prestes a se revelar no último tempo. Versículo de número 25, está escrito assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Diga amém. Queridos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Falar de Pedro é falar de um exímio pregador. Falar de Pedro é dizer para vós que ele foi um homem que teve um ministério sem rachaduras, uma vida ilibada, um homem com um caráter impoluto. Pedro foi aquele que teve o privilégio de ser chamado pelo ministério de Jesus Cristo terreno. Pedro andou com Jesus, ouviu Jesus manifesto em carne sobre a terra. Pedro teve a oportunidade de vivenciar experiências diferenciadas, experiências estas que outros discípulos não tiveram, como, por exemplo, andar sobre as águas. Pedro andou. Pedro também teve a prerrogativa de cultuar com Jesus, aonde Jesus escolheu só 3 para cultuar com ele, que foi no culto do Monte da Transfiguração. Pedro viu já no tempo da graça, Pedro viu Elias se manifestando ali naquele monte, Pedro viu o grande líder Moisés, mas Pedro viu que tudo termina apenas em Jesus Cristo. Pedro era chamado de Simão, Pedro era conhecido como Bar-Jonas, filho de Jonas. Pedro, ele era uma referência para a igreja primitiva, pois foi um grande pastor, foi um apóstolo,
foi um grande doutrinador, tão prova que Pedro formou um grande discípulo, que é o evangelista Marcos. Marcos era moço de Pedro, e tudo que Marcos escreve no Evangelho de Jesus Cristo, Marcos ouviu da pessoa do apóstolo Pedro. E a vivência de Pedro com Jesus era tão forte, era tão precisa, que Marcos teve a capacidade de narrar para nós este Evangelho de Jesus Cristo, que começa desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão para os céus de glória. Então Pedro tem capacidade, tem cabedal, tem currículo, tem caráter, Pedro tem estrutura, Pedro tem bagagem para pregar para nós e mencionar para nós estas palavras que aqui foram mencionadas. O versículo 25 é um versículo áureo que chamou a minha atenção com muita precisão, porque Pedro disse: esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro faz questão de colocar a palavra que evangeliza, a palavra do evangelho, a palavra das boas novas, dentro de um reduto, dentro de um contexto, dando a informar para nós que existiam outras palavras que eram aplicadas como palavras evangelizadoras, mas Pedro descarta qualquer outra palavra que venha tornar ser evangelho, e Pedro diz: esta daqui é a palavra, esta daqui é a única palavra, porque existem outras palavras que querem dizer que é evangelho, até porque no tempo de Pedro existia muito combate, muitos combates ao evangelho, existiam muitas doutrinas, muitas heresias, não que hoje não exista, hoje existe muitos confrontos contra o verdadeiro evangelho, mas no tempo de Pedro já começava aqueles embates. Os gnósticos, os herodianos, os fariseus, os escribas, eles lutavam para tentar ofuscar, tirar o fôlego do evangelho que foi pregado por Jesus e que continuou sendo pregado pelos apóstolos. Existia evangelhos naquela época, como por exemplo o evangelho de Pilatos, o evangelho de Herodes, que eram boas novas. Tudo aquilo que era boas novas era considerado como um evangelho. Só que Pedro disse: a palavra de homens cai por terra, porque a glória do homem é como a erva, cerca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus é diferente, não seca e não cai por terra, ela permanece para sempre. Até hoje você não ouve falar ou pregadores pregando sobre o evangelho de Pilatos, de Herodes, de Caifás, de Anás, mas o evangelho de Jesus Cristo você continua ouvindo ser pregado. Só que o evangelho de Jesus é um evangelho diferenciado, não é um evangelho de homens, não é um evangelho da terra, não é um evangelho comum, não é um evangelho natural. O evangelho de Jesus está composto dentro daquilo que Pedro nos anunciou. Qual é o evangelho de Jesus? Qual é a palavra que compõe o evangelho, que deve ser evangelizada? Porque nem toda prédica, nem toda oratória, nem toda pregação é uma pregação digna de ser aceita, de ser receptível. Mas Pedro disse: esta palavra receba, este evangelho receba, porque esta é a palavra que tem que ser evangelizada. Qual é o evangelho que Pedro prega? Qual é o evangelho que Pedro anuncia? Quando lemos os 3 versículos que ora foi exposto, nós percebemos que o evangelho que Pedro prega é um evangelho composto destes atributos que está no versículo 3, 4 e 5. O versículo 3, Pedro começa bendizendo a Deus. Observe que Pedro foi um grande pregador, tanto prova que na primeira pregação depois do Pentecostes, quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus Cristo. O sacode foi tão grande que na segunda pregação foi 5.000. Um pregador para ganhar tantas almas para Jesus em um dia só estando dentro do cenáculo no dia de Pentecostes, irmão. E Pedro foi um grande pregador, e Pedro começa as pregações, a sua prédica do capítulo 1 do seu livro, bendizendo a Deus. Esse bendizer aqui é expressar palavras de exaltação, como você está expressando, já expressou e continua
continuará expressando: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é eterno, excelso é o seu nome, sobrenatural é o seu poder. Pedro está bendizendo o nome do Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que depois que Pedro bendiz o nome de Deus, engrandece o nome de Deus, exalta o nome de Deus, Pedro agora vai pregar o Evangelho. E Pedro não começa pregando o Evangelho falando sobre qualquer atributo, porque Deus é um Deus rico em atributos, em manifestações. Deus é um Deus pleno, Deus é um Deus absoluto. Se fôssemos aqui falar dos atributos que Deus tem, precisaríamos de horas, até de eternidades, porque Deus é um Deus múltiplo em atributos, como por exemplo, Deus é grande em amor. Como é que poderíamos aqui configurar o amor de Deus? Palavras não tem estrutura para configurar o amor de Deus. Pedro poderia ter falado sobre o amor na pregação do Evangelho, mas Pedro não começa o Evangelho pregando sobre o amor. Pedro poderia também falar de um atributo chamado de benignidade, que Deus é muito benigno, não há homem da terra que possa ser semelhante a este atributo, até essa benignidade que Deus tem. Pedro poderia também ter falado da longevidade ou da longanimidade de Deus. Deus é um Deus tão longânimo que esperou você se aprumar, se ajeitar e decidir aceitá-lo como Salvador. Isso é longanimidade, porque Deus poderia ter te pegado na primeira curva, na primeira esquina, mas Deus disse: não, vai que eu te acompanho, vai que eu te espero, vai que eu vou aguardando você se posicionar. Então prova disso que você está aqui porque Deus foi longânimo e esperou você se decidir. Mas Pedro não fala sobre isso. Pedro poderia ter falado da ótica de Deus, porque a ótica de Deus é extraordinária, pastor Marcelo. A ótica de Deus é diferente da ótica dos homens, da ótica do empresário, da ótica dos economistas, da ótica dos políticos, até da ótica do diabo. O diabo, quando olha para você, não vê nada. Deus, quando olha, descobre em você o que ninguém conseguiu ver. É por isso que para Samuel ele disse: Samuel, eu não vejo como os homens vê. Os homens só olham a aparência, o arcabouço, a estrutura, o que está pelo lado de fora. O homem vê o cabelo mal penteado, o homem vê a boca mal feita, o homem vê a cicatriz que tem no rosto. Eu já olho algo mais interessante. Eu vejo o coração, eu vejo o que está pelo lado de dentro. É por isso que tem textos na Bíblia que diz o texto: e vendo a Jesus, e olhando Jesus para ela, e Jesus o enxergou. Porque quando Deus olha é diferente. Deus vê em você o que ninguém conseguiu ver. Tem pessoas que não dão nada por você, e os céus investem alto em você. Por quê? Porque Deus está vendo. Mas Pedro não fala deste atributo da ótica de Deus. Pedro começa pregando o Evangelho dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Olha do que Pedro foi falar. Pedro começa pregando o Evangelho dizendo para quem quiser ouvir. O Evangelho que Pedro está pregando não traz muita coisa, mas traz o que é de mais importante: a grande misericórdia de Deus. Você sabe que essa palavra não é muito aplaudida pelo povo da terra, mas é uma palavra que discorre desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Existem mais de 340 expressões em que Deus fala sobre a misericórdia. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 6, Deus está dizendo para a nação de Israel: terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e daqueles que guardam a minha palavra. Quando você vê a bênção sacerdotal em Números 6, 24, o sacerdote está impetrando a bênção sobre o povo. E a bênção não é porta de emprego, não é carro novo, não é casa nova. A bênção é que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Essa bênção é tão poderosa que em Deuteronômio capítulo 5 é repetida outra vez: Deus terá misericórdia até 1000 gerações. Quando você lê Jó capítulo 8, você vai ver que existe um versículo no começo desse capítulo, em que o autor está dizendo, versículo 5: Jó, quando fordes buscar a Deus de madrugada, não pede bens materiais que perdestes, como jumento, como camelo, como bezerro, não, pede a Deus a misericórdia. Aí no versículo 7 ele diz: porque se tu pedir a Deus misericórdia, o teu primeiro estágio é verdade, foi pequeno, mas o teu último estado será grande em extremo. Salmo 32:10, o salmista está dizendo assim para Israel: aquele que vive na impiedade vai sentir dores, mas quem clama a Deus alcançará a misericórdia. Tem gente que se esqueceu de Deus, está entubado, está sofrendo, mas tem crente que está neste santuário gritando, clamando, e Deus está dizendo: eu estou tendo misericórdia. Quando você lê Lamentações capítulo 3, 22, Jeremias está dizendo: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Sabe por quê? Porque as misericórdias de Deus não têm fim e são novas a cada manhã. É interessante, porque a misericórdia de ontem não é a mesma misericórdia de hoje. Sabe o que deixa o diabo nervoso? É que a cada dia que se passa, a misericórdia de Deus é diferente. Tem crente aqui que já era para ser ceifado, mas por causa da misericórdia diferenciada, Deus hoje está vindo com a misericórdia nova sobre ti, e você está aqui de pé. Daniel no capítulo 9, versículo 9, ele disse: a Deus pertence o perdão, e a Deus pertence a misericórdia. Hebreus 11:36, disse Paulo: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que ninguém se gabe dizendo: eu sou, eu posso, eu tenho. Todos foram considerados desobedientes. Sabe para quê? Para Deus usar de misericórdia para com todos. Quando eu leio a carta de Oséias capítulo 6:6, Oséias está dizendo: em vez de sacrifícios, em vez de se apresentar com flagelos em Israel, busque a Deus a misericórdia. Hebreus 4:16, Deus disse: chegai-vos ao trono do Senhor, não para receber bênçãos materiais como ouro e prata, mas para alcançar a misericórdia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A misericórdia é a maior dádiva que Deus pode conceder sobre a nossa vida. Tem crente que está respirando por causa da misericórdia, está vivo por causa da misericórdia, está de pé por causa da misericórdia, chegou aqui por causa da misericórdia, está vestido por causa da misericórdia, está andando por causa da misericórdia. Não vai faltar pão na tua casa por causa da misericórdia, não vai faltar azeite na botija por causa da misericórdia. Está vivo porque Deus teve misericórdia. Não pegou coronavírus por causa da misericórdia, pegou e sobreviveu por causa da misericórdia. Está dando glória por causa da misericórdia. Só quem agradece a misericórdia, abre a boca, levante a mão e exalte o nome do... Diga para quem está do seu lado: é a misericórdia. Diga, é a misericórdia. Diga, olhe para ele, diga: é a misericórdia. Misericórdia é melhor do que acertar na bolsa de valores. Misericórdia é melhor do que acertar na Mega Sena. Misericórdia é melhor do que ter 10 milhões na conta bancária. Tem gente que tem bilhões na conta bancária, mas é depressivo, toma remédio controlado para dormir, e você está até no negativo, mas dorme que baba, dorme que ronca. É a misericórdia de Deus, irmão, é a misericórdia. Pastor, e o que é a misericórdia? A misericórdia é uma junção de duas palavras. No latim arcaico, a misericórdia quer dizer miseri, e córdia, que vem de cardios. Miseri vem de miserável, e cardios vem de coração. Quando alguém diz: Deus, tenha misericórdia de mim, este alguém está dizendo: Deus, sou miserável,
mas me coloca dentro do teu coração. Isso é prova, porque quando Jesus entrava nas regiões de Jericó, o cego Bartimeu gritava, bradava, para assustar, para assombrar, porque grito de quem quer, irmão, não é miado de gatinho manhoso. Grito de quem quer receber é rugido de leão sobre a terra. Esse cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava gritando para aquela multidão: não sou melhor do que ninguém, sou miserável, mas pega esse trastes e coloca dentro do teu coração. É por isso que o diabo não consegue tocar na igreja, não consegue fechar esta porta. Sabe por quê? Porque Deus pegou este povo e colocou dentro do seu coração. Tem crente que peca, é verdade. Tem crente que erra, é verdade. Tem gente que chegou aqui só bagaça, é verdade. E o diabo está dizendo: deixa eu matar, deixa eu peneirar, deixa eu moer. E Jesus está dizendo: não toca, porque está dentro do meu. Está dentro, está dentro. Isso é misericórdia, irmão. Isso é misericórdia. É por isso que no Salmo 23, o Salmo do Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele chega no verso 6. Para ele chegar no verso 6, ele tem que fazer uma retrospectiva da sua história. Passei pelo vale da sombra da morte, meus inimigos me cercaram, meu cálice transbordou. Aí no versículo 10 ele pede duas coisas. No versículo 6 ele pede certamente que a bondade e a misericórdia me cerque. Não é andar na minha frente, na minha retaguarda, é me cercando. Cada milímetro para onde eu vou, eu quero pingos de bondade e eu quero gotas de misericórdia. Sabe por quê? Porque a misericórdia é essencial, assim também como a bondade, a graça no Antigo Testamento. Porque você não vai ver a expressiva graça no Antigo Testamento, mas você vai ouvir a expressão bondade. Bondade é a interpretação da graça. Davi está dizendo: eu quero graça e eu quero misericórdia. Eu quero graça e eu quero misericórdia. A graça é o favor imerecível, a qual você não merece, mas recebe. A misericórdia é outra coisa. Tem gente que acha que graça e misericórdia é a mesma coisa. Não é. A graça te dá o que você não merece. Você não merecia, mas a graça está olhando para você nessa manhã e está dizendo: receba. Isso é a graça. A graça te dá o que você não merece. Agora a misericórdia, ela não te dá o que você merece. Você merecia, mas a misericórdia diz: não vai receber, não vai. Parece que eu estou vendo o diabo nervoso, porque sabe que daqui a alguns dias você vai se tornar uma bomba atômica na mão de Deus. Aí ele quer te matar, te pegar, capotar teu carro, te pegar com bala perdida. Aí a bala não chega no teu pescoço, na tua cabeça, no teu corpo. Sabe por quê? Porque antes que a bala chegue, a misericórdia diz: não recebe. Tem demônios, irmãos, que tem estrutura de pegar o teu carro e quebrar a barra do volante do carro, você a 100, 120 por hora, e desgraçar tudo. Mas sabe por que o demônio não chega perto de você? Não é porque você é bambambam de Jesus, é porque o teu Deus é rico em misericórdia. Levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Tem misericórdia indo para a tua casa agora. Tem misericórdia indo para a tua família agora. Evangelho não é meritocracia. Evangelho não é capacidade humana. Evangelho é misericórdia. Deus tanto pega o rico como pega o pobre, pega o alto como pega o baixo, pega o forte como pega o fraco, pega os intelectuais como pega aquele que não fez até a 5ª série. É misericórdia, não é mérito de homens, é misericórdia de Deus. Este é o evangelho a ser pregado, evangelho de misericórdia.
misericórdia. Mas Pedro não para no ponto da misericórdia. Deus diz que esta misericórdia nos gerou de novo. Nos gerou de novo. Porque evangelho que não gera de novo não é evangelho. Evangelho que não traz uma estrutura diferente não é evangelho. Se você observar as cartas do apóstolo Paulo, você pode até dizer que Paulo foi um pouco áspero no seu propinar, no seu pregar, no seu verbalizar das escrituras, mas Paulo não foi áspero. Paulo foi apenas sincero em pregar o evangelho, porque o evangelho de vinde como estás e fique como estás não é o evangelho de Jesus, é o evangelho Nutella, é o evangelho da nova geração, é o evangelho dos mimadinhos de igrejas neopentecostais. Só que o evangelho de Jesus bate de frente contra o pecado. O evangelho de Jesus bate de frente contra a corrupção. O evangelho de Jesus bate de frente como sistema corrompido. O evangelho de Jesus bate de frente com a podridão da carne. Não dá para viver no evangelho vivendo do mesmo jeito que era. Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo vai se fazendo novo. Tem gente que bate no peito dizendo que é crente, mas vive com a boca cheia de palavrão, nunca viveu no evangelho. Tem gente que bate no peito dizendo que é crente, mas vive dando em cima das mulheres dos outros, nunca viveu no evangelho. Tem gente que bate no peito dizendo que é crente, mas nunca largou o cigarro, nunca largou a cachaça. Quando passa o pancadão se rebola todinho, nunca viveu no evangelho. Quem vive no evangelho é assim: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais. Porque o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que transforma. Jesus não vai te dar um rebanho de bodes, Jesus vai te dar um rebanho de ovelhas. Aonde colocar a planta do pé, vai conquistar, vai conquistar, vai conquistar. Jesus não vai deixar na terra uma safra de desviados, não. Jesus deixou esta safra aqui para produzir frutos belos, visíveis e perfeitos. Tem gente que partiu porque chegou a hora de partir, mas tem gente que Jesus resolveu deixar. Tem crente que Jesus resolveu deixar. Tem uns que nem na entrada do céu chegava, aí Jesus deixou. Mas tem outros que Jesus disse: vai ficar para fortalecer quem está fraco, vai ficar para ser referência para quem precisa ser. Ei, irmã, não pense que está longe do arrebatamento. Isso aqui foi só um estralo, só uma buzina do céu dizendo: acorda que ele está chegando. É por isso que o apóstolo Pedro, ele prega o evangelho, um evangelho de misericórdia, um evangelho que transforma. E ele diz: este evangelho nos gera de novo para uma viva esperança. Se Pedro está dizendo que tem uma esperança viva, é porque tem o oposto. Existe uma esperança morta. Lá fora eles dizem que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança não. A nossa esperança, mesmo depois da morte, ela continua viva. Ela continua viva. E esperança no grego quer dizer esticar a corda. Quando alguém fala de esperança no grego, este alguém está dizendo: estica a corda. Jesus está dizendo: estica a corda. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: o evangelho de Jesus não é um evangelho que afrouxa a corda, é um evangelho que estica a corda. Olha para quem está do teu lado e diz assim: estica a corda, irmão. Diz, chacoalha ele com o ombro aí, vai, bate com o cotovelo. Se não puder pegar na mão, pega com o cotovelo e diz para ele: estica a corda, irmão. Está na hora da igreja brasileira esticar a corda. Está na hora, tá?
Tem gente que achou bom porque a igreja fechou e até ficou criticando a igreja que está abrindo. Está metendo para lá, vai abrir para quê? Para se contaminar. Conte os dias, porque o número de morte no Brasil, só porque a igreja abriu, vai cair. Porque a igreja não tem morte, a igreja tem vida. Estica a corda, estica a corda, estica a corda, estica a corda, estica a corda. Tem pastores por aí que estavam achando bom pregar no Facebook, tecnologia, redes sociais, o rebanho em casa, o rebanho lá nas quatro paredes, e ele com a igreja vazia na frente da câmera. Só que a nossa esperança pré-arrebatamento não é de igrejas vazias, a nossa esperança é de casa cheia. Quando a trombeta tocar, a igreja ficará vazia, mas antes da igreja tocar, a casa do Senhor estará cheia da sua glória. Estica a corda, estica a corda. Esta palavra vai para o Brasil inteiro, pastor Marcelo. Estica a corda. Está na hora dos grandes líderes dessa nação começar a esticar a corda. Se for fazer pacto com homens, a corda vai ser afrouxada. Mas se for fazer pacto com a Bíblia, como disse Pedro, importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. A corda será esticada. Estica a corda. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. A corda é colocada num alvo, numa expectação, uma expectativa. Ele amarra a ponta da corda no alvo, mesmo estando longe, mas a esperança dele diz: eu vou chegar. Tem crente que até queria vir nessa manhã, mas a preguiça foi tão grande que não conseguiu vir. Agora teve crente que acordou cheio de esperança e disse: nada me impede, eu vou. Só que o seu alvo não é na horizontal. O seu alvo tem gente que soltou a corda que o vento balança a corda para lá e para cá. Agora tem crente, ele olha assim para baixo e diz: o sangue pode dar na canela, eu tenho alvo. Eu tenho alvo. E o que é que expressa o teu alvo? Eu estou subindo. Eu estou subindo, porque a esperança desta igreja é uma esperança visível, é uma esperança contemplável. É por isso que Lamentações de Jeremias diz: é bom ter esperança. Paulo disse que a esperança gera fatores como paciência, como perseverança. E quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 9, se não me falha a memória, versículo 13, Paulo diz assim: e o Deus da esperança não é o Deus do carro novo, porque o budista tem carro novo, o maçom tem carro novo, o macumbeiro tem carro novo, o pai de santo lá da casa de macumba também pode ter carro novo. Mas o Deus da esperança vos encha de gozo e paz no vosso crer, para que sejais cheios da esperança do Espírito Santo. Uma das coisas que o Espírito Santo dá é esperança. Esperança. Você está dando glória a Deus aí porque tem esperança. Você louva porque tem esperança. Você adora porque tem esperança. E Pedro está dizendo: o evangelho a ser pregado é um evangelho de uma esperança vindoura. O melhor da igreja não está na terra, o melhor da igreja está confrontado naquilo que Jesus disse: não turbe o vosso coração,
creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai, não é no Alphaville, não é no condomínio fechado, é na casa do meu Pai, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, e vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez, virei. Olha para quem está do lado e diz: ele vem. Ele vem, Ele está vindo, Ele está voltando, Ele está chegando. Estica a corda para crer nisto, estique a corda para acreditar nisto. Ele vem, e quando Ele vier, nos levará, oh glória, para que onde estivermos Ele está, estejamos nós também. Aí olha o que Pedro diz: o evangelho a ser pregado, a palavra que vos foi evangelizada, é uma palavra rica em esperança, é uma palavra cheia da misericórdia, é uma palavra que nos gera de novo para uma herança incorruptível, incontaminável, que não murcha, está guardada nos céus para nós, que mediante a fé estamos guardados no poder de Deus para a salvação. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está pregando um evangelho que tem misericórdia, glória a Deus, tem esperança, glória a Deus, transforma, glória a Deus, mas também tem manifestação de poder através da fé. Não é através da grande mensagem do pregador, não é através da verbalização, da oratória, da capacidade que o pregador tem de falar bonito. Pedro está dizendo: o evangelho manifesta poder através da fé. É um evangelho rico em poder através da fé. Pode vir o melhor pregador que existir, mas o poder só se manifesta através da fé. Aleluias. Se você tiver fé, você vai experimentar um evangelho de poder. Um evangelho de poder só pode ser visível na vida de quem tem fé. E o que é fé, pastor? Fé é a expectação daquilo que não existe, de fatos que ainda não foram concretizados, mas pela fé existe. Pela fé está concreto. E diz o autor aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus 17, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, o demônio sacudiu com todo mundo, ninguém conseguiu expulsar, aí o Senhor só soprou e disse: sai, e o demônio foi embora. Por que a gente não tem esse poder que o Senhor tem? Aí Jesus disse: por causa da vossa fé. Aleluia. Porque se tiveres fé como um grão de mostarda, direis aos montes: ergue-te daqui e sacode-te para acolá, e assim se sucederá. O segredo inteiro da Bíblia está em Jesus através da fé. Poder, fé. Salvação, fé. Arrebatamento, fé. Promessa, fé. Milagres, fé. Jesus só batiza com o Espírito Santo quem tem fé. Jesus só cura quem tem fé. Jesus só salva quem tem fé. Jesus só transforma quem tem fé. Quem não tem fé vai viver somente de conto de carochinhas. Agora quem tem fé tem Bíblia.
Quem tem fé come Bíblia. Quem tem fé se alimenta da Bíblia. Até porque a Bíblia é o livro da fé. O justo viverá não de auxílio emergencial. O justo viverá da fé. Se você tiver fé, Deus te leva para o ribeiro e corvos trazerão pão e carne para você. Se você tiver fé, profeta vai visitar a tua casa e o pão e a farinha nunca vai se acabar. Se você tiver fé, o próprio Jesus entrará de porta fechada. Poder. Eu me lembro muito bem que antes de ser crente eu era um camarada supersticioso. Tinha medo desse negócio de sandália emborcada, de figa. Tinha medo desse negócio de macumba, bruxaria, feitiçaria. A minha família era muito católica, a tal ponto de acreditar nesse negócio de inveja, de olho grande. Minha avó colocava chiclete na cabeça dos netos para não pegar a olhada. Era um negócio terrível. Aí eu aceito Jesus. Na rua que eu morava tinha um dos maiores centros de macumba. 3 casas depois da minha, na rua Bacabal, lá no Conjunto Amarante, Natal, Rio Grande do Norte. E uma certa feita eu estava voltando de um culto. De repente na esquina eu vi uma panela com um despacho de macumba dentro. Passei, repreendi, mas o Espírito Santo disse: volta. Tá com medo de quê, rapaz? Maior é aquele que está contigo. Volta, chuta essa panela, embarca os projetos do diabo. Eu disse: Jesus, eu aprendi que se tocar em macumba, pega. Sabe o que Deus me disse? Macumba não pega em crente, feitiçaria não pega em crente, bruxaria não pega em crente, olho grande não pega em crente. Chuta. Chutei. O trabalho do diabo virou. Quando eu chego em casa, certos tempos depois, 3 macumbeiros vão para a porta da minha casa invocar por demônios. Deus disse: sai lá e manda esses demônios sair da porta da tua casa. Abri o portão, pisei na calçada, com muita educação disse: senhores, aqui é casa de crente, sirva a Deus ali na igreja, no pé da ladeira, por gentileza. O terreiro de macumba é mais embaixo. 3 casas depois, ali vocês rodem a baiana, chamem os demônios que vocês quiserem, mas respeita a autoridade de crente que está sobre essa calçada. Eles deram um passo, foram para a rua e disseram: a rua é pública e ninguém nos tira daqui. A macumba vai ser feita aqui, na frente da tua casa. Eu olhei para eles e disse: se o Deus da macumba é forte, vocês ficam, mas se o Deus dos crentes é maior, vocês saia. Fui para dentro, entrei no quarto, comecei a orar. Quando eu disse Jesus, Deus disse: se levanta, porque quem tem poder resolve rápido. Quem tem poder resolve rápido. Diga para quem está do teu lado: quem tem poder resolve rápido. Era para as igrejas ficar fechada 1 ano, 10 anos, 30 anos, mas quem tem poder resolve, e resolve rápido. Aí na caia, quando eu saí pelo lado de fora, fui saindo para fora. Sabe o que Jesus me disse? Não sai como um covarde calado, sai com a boca aberta, dando glória. Oh, glória. Olha para quem está do teu lado e diz: tem poder naquilo que sai da tua boca. Diga, você sabia que um glória a Deus pode resolver vários problemas? Um glória. Sabe por que Deus agiu em favor da igreja? Porque a igreja não fechou a boca, a igreja continuou dando glória. Sabe por que os templos estão abrindo no Brasil? Porque o Brasil tem mais povo negativo à igreja do que positivo. Mas sabe por que a liderança não conseguiu dessa nação deixar os templos fechados? Porque a igreja não queria ficar malhando trigo no lagar. A igreja queria guerra, queria para os templos adorar e bendizer o nome do Senhor. Quando eu saí,
que olhei para frente, pensando que os cabras iam estar lá fazendo a macumba, não tinha mais ninguém. Deus disse: olha para cima para ver se subiram. Quando eu olhei para cima, ninguém. Olha para baixo, ver se desceram. Quando eu olhei para baixo, ninguém. Deus disse: maior é aquele, mais poderoso é aquele que está contigo do que aqueles que estão com eles. Evangelho é de poder. Escute, esses dias eu recebi meu irmão aqui em São Paulo. Estávamos tomando aquele cafezinho com cuscuz e uma charquezinha, uma jabá em cima do cuscuz, cafezinho preto com leite. Aí eu perguntei: pastor Marcelo, meu irmão, me diga um negócio, e aquele terreiro, aquela casa de macumba que tinha 3 casas depois da nossa, eles ainda continuam na sexta-feira lá fazendo bagunça, batendo tambor, fumando cachimbo, bebendo cachaça? Ele disse: tu não soube o que aconteceu? Ele disse: não soube. A dona do terreiro teve um AVC, a filha foi alcançada pelos crentes, pregaram o evangelho, aceitou a Jesus como Salvador, abriram uma igreja de pregação do evangelho. Poder, 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 poder. Acredite, Deus vai começar a fechar os terreiros de Guarulhos e vai abrir igrejas evangélicas. Fique de pé com a permissão do vosso pastor. Fique de pé, fique de pé. Poder. Você tem fé para manifestar poder de Deus? Aí tem fé. Tem demônios que vão ser proibidos de andar por Guarulhos agora. Você acredita nisto? Levante a sua mão para o céu assim comigo agora. Agora Deus vai manifestar uma dose de poder aqui no nosso meio, de maneira tão fenomenal, que demônios vão ficar proibidos de transitar nesta cidade agora. A Dutra está começando a ser bloqueada por anjos de Deus. Deus vai cercar Guarulhos agora. Deus vai cercar Guarulhos agora. Senai Cantúria é o primeiro culto depois do decreto de abrir a igreja. Chetequeia, Abaduque Naracé. Jesus falou comigo. Há um mês atrás eu estava de madrugada em casa, pastor Marcelo. Pastora Tânia, me faltou ar. Eu disse: Jesus, eu peguei esse negócio, vou morrer. O Espírito de Deus me disse: abre a boca com autoridade e clama, porque tem anjos da morte passando pelo Brasil agora, e vai ceifar quem eu quero levar, mas também vai levar quem estiver despreparado. Mas clama, porque eu tenho um exército para deixar. Emendiando candece, alabarubi daraia turimiha. E quem ficar vai experimentar o maior avivamento que a igreja jamais viu. Ebecanto topadacatuia, elevanto camandaraia. Deus me mostra, pastor Marcelo, o Senhor segurando cadeira de rodas aqui para o alto. Obreiros estarão apresentando moletas, aleijados vão andar, paralíticos vão andar. Anai, bota a mão na minha cabeça, pastor Marcelo. Tu quer beber boi, Anai? Ai, tu quer foti? Se alastre fogo nesta casa. Retetete. Ai, tu quer mundia? Sou eu, Deus, que comando as fileiras do meu exército. Te ponho hoje como valente de guerra nesta nação. Pega espada de tetecata, patacatu, remendicandoi, aidexa. Tô eu colocando espada e cantui de fogo, escudos de ouro, implanto poder, autoridade, unção. Haverá
será o dia de jejum. Eu, Senhor teu Deus, colocarei no teu coração, homem, anjo desta igreja, o dia do jejum. E o teu povo, Catoquenei, que eu coloquei na tua mão, vai jejumar. O Brasil vai ser liberto da opressão dos demônios que estão a assolar. E por causa desse jejum, levantarei um exército poderoso para que o Brasil e o mundo saiba que eu sou o Deus que está sentado sobre o trono, e do meu trono saem trovões, relâmpagos, labaredas de fogo. Deus está ministrando e dizendo: agora vai descer um manto de unção para quem tem fé, para quem tem fé, para quem tem fé. Pega, 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 pega. Poder, 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 poder. Demônios, se preparem. A igreja está recebendo poder, poder. Começa a contemplar fogo cruzando o estado de São Paulo agora. Há uma glória descendo sobre esse estado. Recebe poder agora. Só quem tem fé, coloque as mãos para os céus, porque Deus vai colocar brasas de fogo nas tuas mãos aqui agora. Xandei tui, elemanacantui teplevia, alabandia naite keterevanturia, alamanada nunimia nacandoremanaya turiante. Até criança vai falar em línguas estranhas agora. Tem gente que vai nos assistir, e vai sentir um arrepio da cabeça aos pés. Ai, canalha, tá ao vivo, tá ao vivo. Tem gente nos assistindo aí agora. Tem, a tua casa está sendo sacudida. Eu não sei se você está vendo, mas a casa está começando a tremer. Satanás tentou visitar a tua casa para que tivesse baixa na tua família nessa pandemia, mas assim diz o Senhor: não vai ter morte na tua casa, não vai. O poder que opera em vós vai neutralizar o espírito do diabo. Um sinal que Deus está aumentando o nível de poder. Levante a mão para o céu. Um sinal que Deus está aumentando a carga de poder sobre a tua vida. Você vai começar a falar em línguas estranhas agora. Cesse o português. Cesse o português agora. Feche os seus olhos. Só quem é batizado como Espírito Santo abre a boca agora e recebe autoridade para conversar com o Senhor dos Exércitos em línguas estranhas. Quem é batizado sabe o que eu estou falando, pastor. E quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e vai dando glória. Agora, agora, agora. Eu só seguro mais um minuto agora. Olha como Jesus está tomando aquela moça ali. E olha como Jesus está tomando aquela senhora. Pastor Marcelo e pastora Tânia, obreiros, o que Deus está despejando na casa daquela mulher é algo que político, empresário não pode liberar. Leva para tua casa.
essa mulher esta carga de poder. Pega. Este é o evangelho que vos foi anunciado. Comece a falar em variedade de línguas agora. Variedade de línguas. Alabaracandarabaya. Abra a boca. Deus está me mostrando grandes congressos sendo realizados por essa igreja. A pandemia vai passar, mas o poder do evangelho continua. Estenda a sua mão em direção à sua casa e eu termino. Mostra para onde está a tua casa agora. Porque está saindo virtude das tuas mãos. E Jesus está me dizendo: estou pegando quem está perto e estou alcançando quem está longe. Esse poder está indo além de São Paulo. Essa unção está ultrapassando os limites geográficos. Aleluia! Estende as tuas mãos, porque há um derramamento de poder nessa manhã. Poder que o evangelho manifesta. Tudo que é do diabo vai sair da tua frente agora. Porque o que fores ligado na terra terá sido ligado no céu. Tudo que o diabo tem pertence a ele, vai sair de perto de você, de perto da sua casa, de perto da sua família. E eu vou ligar agora. Tudo que é de Deus vai te encher, vai te transportar. Já começou. Eu poderia já ter entregue o microfone ao reverendo pastor, mas o Espírito Santo está me dizendo: é porção dobrada agora. Chacanarabaia. Se prepare para os maiores cultos que você já viu. Se prepare para as maiores mensagens que você já ouviu. Deus trará uma porção dobrada de culto, de presença, de poder para a igreja brasileira. Quem crê, enche o pulmão de ar e dá o maior glória a